Sabe, nada do que você está passando foge da vontade de Deus. Você pode ser forte ou você pode ser fraco, mas poder só Deus tem. A Ele pertence o poder. Então, tudo, exatamente tudo que você está passando, nada foge desse tudo. É um nível muito grande. Galáxias. A gente não tem noção do que é uma galáxia, né? A gente não tem noção, às vezes, nem do nosso próprio sistema solar. A gente menospreza a astrologia e tudo mais, demoniza, né? Mas se nem elas, nem as estrelas fogem do plano de Deus, da vontade de Deus, quanto mais você, meu querido. Ele é incrível, né? Ele deu a vida por todas as criaturas. Não está escrito só deu a vida para os judeus. Não, está escrito por todas as criaturas. Nenhum pensamento que você tem, vigiar e orar. Ele deu esse mandamento. Fique atento, tá? Nada do que você pensa é aleatório. Para quem tem uma visão espiritual mais aberta, lê o livro de Timóteo. Lá tem os valores, né, escritos, que são valores bons, valores ruins, para colocar os valores nas coisas do alto. Para quem tem uma visão mais aberta, ou não, é só a título de conhecimento, espíritos dos mortos, né, habitam no meio desses podridões, né. Qualquer coisa que você pensa, intenciona, que sua mente coloca ali uma intenção, um direcionamento, um desejo, que só trai coisas boas ou coisas ruins. Mas fica sempre o convite. E o poder é todo dele. Sabe? Nada vai fugir fora do poder de Deus, da vontade dele. Até mesmo o silêncio. Principalmente o silêncio de Deus. Observe, sabe? Tenta olhar para dentro disso mesmo, procurar algo que Deus colocou ali dentro, sabe? Deus que... É impossível você ter nascido desde o começo, sabe? Não tem um momento ali que Deus falou com você ou não. Deus fala, viu? Deus fala muito. E é a todos, ele não tem... Isso que é coisa bela, isso que é bonito. Deus ele não tem... Não faz acepção, entende? Existe algum mal que seja tão mal para ele? Não! Deus não pode ser tentado por mal algum. Então nada é mal demais para ele. Obviamente, somos feitos à imagem e semelhança dele. Se você tem olhos que vê, ouvidos que ouvem, quanto mais Deus. Deus, você acha que ele não escuta? Ele fez os ouvidos que escutam. Ele não escuta. E claro, se você se sente mal com algumas coisas, né? Dá um exemplo de um pai, né? Um pai que viu o filho ali. Quanto mais Deus, cara. Quanto mais Deus. Então certas coisas não alegram. De verdade mesmo. Não entristecem o coração dele, mas nada é suficientemente mal bastante para ser mais forte que o sangue do filho dele. Nada. Nenhuma criatura consegue alcançar níveis ao qual ele não possa libertar. Nenhuma.
nem anjos, nem querubins, né? Blá, 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 blá. Então o segredo é você não ficar em pé, mas se manter em pé. Se caiu, levanta, anda. Simples. Tenha a fé necessária. O lugar a qual Deus te colocou, os pensamentos a quais você está tendo, as intenções, os desejos. A fé necessária para que as suas escolhas te aproximem desses valores. Nem que seja pouco. Nem que seja pouco. Ah, mas eu não consigo muito. Tá ótimo. O máximo que você... Lembra da oferta da viúva? Ela ofertou mais que todos, mesmo tendo pouco. É o que você tem. Sabe? O que você tem em momentos que seu coração tá em lugares baixos, tá? Tira tudo que você tem ali, cara, entrega pra Deus. Às vezes é difícil sair, né, do poço, de lugares mais áridos, né? Mas Deus, ele... Cara, o poder pertence todo a Ele. Todo. A gente não faz ideia. Às vezes até tenta, às vezes Ele mostra, mas a gente acaba sendo ofuscado pelas ilusões desse mundo, né? Às vezes nós mesmos potencializamos esse mal. Eu ia falar tá tudo bem, mas não tá tudo bem se esse mal é potencializado por nós, mas fica melhor se você levar. Você acha que Deus não prova o seu coração? Ele prova o coração de todos. Ah, mas eu já estou nos lugares altos. Os anjos no céu fizeram uma rebelião onde não tinha intriga, onde não tinha briga. Você acha que eles não podem cair de novo? Quem está lá em cima, você acha que só aconteceu naquele momento? Não, se a pessoa ou os anjos que estão lá, fala que a segunda parte ficou naquele lugar. Você acha que se eles não se afastarem de Deus, eles não vão para lugares áridos, lugares ruins? Você acha que eles não têm o livre-arbítrio de se afastar de Deus? Sim, tem. Ah, eu morri aqui e fui pro céu. Se você pecar lá de novo, vai acontecer a mesma coisa, entende? Então, quando Deus chega e diz, Jesus chega e fala, o reino dos céus está dentro de vós, dê atenção às palavras que Ele fala. Dê atenção ao que a sua palavra prega. Mas escuta com os ouvidos do coração. Não sei se faz sentido, mas guarda. Seu corpo pode passar, mas a sua alma é eterna. Entenda. Aprenda a ouvir. Ouça com os ouvidos que Deus te deu. Não só esses canais, mas os espiritual. Se você tem a intenção de ouvi-lo, tenha o desejo de ouvir, sabe? Quando você lê um versículo, tenha plena certeza que Deus está falando com você, principalmente aqueles que pegam o contexto, né? O contexto do amor. Pegou o contexto do amor, o amor incondicional, o amor de Deus por você, as palavras de Jesus em específico. Cara, se apega. Guarde no seu coração, escreva na tábua do seu coração.
Deus às vezes fala de forma abundante, e a gente não consegue ver. Deus às vezes fala de forma tão sutil, né? Então, às vezes uma palavrinha ali que Ele lançou na sua vida há anos e anos atrás, ela pode ser aberta, uma porta dentro do seu coração de repente, né? Através de um sonho, através de uma visão. É sutil. E às vezes Deus não fala. E isso também é uma forma dele falar. Aprenda a ouvir o silêncio que Deus propaga. E deixe Ele habitar dentro de você. Nossa. Às vezes você só precisa descansar em Deus. Fazer o que Deus diz para você não fazer é tão ruim quanto você não fazer o que Deus diz para você não fazer. Calma aí que essa parte eu sempre me bolo nessa parte. Não corta essa parte, tá? Absorve só um instante. Absorve só um instante. Se não fazer o que Deus diz para você fazer é ruim. Você fazer o que Deus diz para não fazer também é ruim. Os dois são ruins, entende? Então, se Ele diz, descansa, procura descansar, tá? Não agita seu coração, né? Conecta com as coisas do alto. Isso vai te fazer bem, viu? Paz, tranquilidade. Busca essas coisas. E, em primeiro lugar, o amor.